pia, uma faca peixeira grande. Ela afirmou que estava no parque. Com licença. Não, pode deixar que não vou perder. E como dizem os autos, a folha 25 cravou, enfiou a faca à altura do ombro, peitoral, bem acima da mama esquerda. Essa região mais ou menos. Ou seja, não atingiu nenhum órgão. Renato tinha plenas condições de agredi-la e até de matá-la. Quando Renato recuou com a facada, viu ela com a faca na mão e disse para ela, enfurecida, que ia matar. Com licença. Que é a facada aqui, ó. Por favor, aqui, ó. Por favor, vocês vão ter Por favor, tempo aqui, ó. depois na réplica. Passem, olha onde está a facada. Pode passar, aqui, ó. Contato. Coração, né? Perto do coração. Por favor, aqui, ó. Qual era a intenção Aqui, ó. dela ao Aqui. atingir uma facada nesse Porra, local? tem que calar a boca, hein? Praticamente no ombro. Com licença. Ou seja, não pegou nenhum órgão, como vocês podem ver, está apontado com a flecha ali. Muito obrigado pela folha. De nada. Nada, Obrigado. ordem, se precisar de precisar, uma- pode pedir, a gente pode ajudar aqui, a gente tem tudo. Foi quando Renato, enfurecido que ela tinha revidado pela primeira vez, disse que ia matá-la. E como ele tinha diversos... Por favor, Não, por favor, depois falem na réplica de vocês, tá? Deixa eu ver. tinha diversas ferramentas na rua, porque ele estava consertando. Inclusive foi encontrada uma chave de roda, perto do corpo de Renato. Ou seja, ele tinha muitos meios para revidar a agressão com a faca. Claro, ele não, como a promotora falou, que ele era maior que ela, claro que era maior que ela, mas ela estava com uma faca. E ele ficou com receio, pois ela tinha atacado ele. Então, quando ele se virou, dizendo que ia matá-la, para pegar uma coisa, uma arma, ela com medo das agressões que sofreu durante esses 5 anos com ele, não sabendo o que fazer, correu e deu a facada na altura do tórax, do pulmão dele, embaixo da escápula direita. E esse golpe foi o golpe fatal. Ele saiu de casa e caiu. Qual foi o golpe fatal? Com licença. Isso aí é contrário aos autos, eu protesto. Contrário aos autos? Como Claro, assim? diz que ela não Cara, é chato. Não, tá, eu só protesto Tá, indeferido não sei onde, e depois vou mostra. continuar. Claro que te mostro. Pode ser. Gabriel. Indeferido aí, ó. Bom, então, logo após as facadas, ela reconfessa. Ela pegou e ligou para a ambulância, chamou a ambulância e casualmente tinha uma viatura da brigada que logo foi ao local. A testemunha Adriana, que a viu logo depois, viu que ela estava com sangue na boca, com o lábio machucado, inchado, coisa que ela soube dizer. Bom, eu quero demonstrar que estou claro que ela se defendeu. A promotora falou em legítima defesa. Definiu bem, atual e eminente. Claro, atual e eminente. Atual, ela se defendeu, ela estava sendo desganada. Tinha apanhado. Foi nesse momento que ela deu a facada. E ela deu facada no ombro Definido. dele, no peitoral. Tá? E eminente porque depois ele falou que ia pegar uma coisa e ia matá-la. E ela apanhou a vida inteira, sabendo que ele era capaz. E ela tinha revidado dessa vez, que nunca tinha acontecido. Ela sempre apanhava e ficava quieta. Apanhava, ficava com o olho roxo e ficava em casa, para os outros não verem. Todas as testemunhas afirmam que eles brigavam muito, que ele brigava com ela por nada. As testemunhas afirmam isso. Todas as três, a Adriana, a Yara e a Cassinara. Ou seja, então, vocês vão condenar uma mulher que ficou aprisionada dentro de casa durante 5 anos, sofrendo abusos de um homem. Agora ela era submissa. Vão condenar ela a mais diversos anos em outra prisão. Obrigado. Obrigada. Mais Nesse contribuição? assunto... É por 5 minutos. Gostaria de renovar a saudação rapidamente, então. Excelentíssima senhora doutora juíza de direito presidente do Tribunal de Júris, repetindo, representantes do Ministério Público, REC, presidente, demais servidores. Por último, vossas excelências que hoje irão decidir a vida da Heiren. Em primeiro lugar, quero falar do desespero da acusação. Não param de falar. Se eles estivessem convictos
de que a verdade é a versão deles, não estariam com esse desespero, teriam falado e acabado. Mas como toda hora estão pedindo a palavra, devem estar desesperados. A tese da defesa é a legítima defesa. Se os senhores não acreditam que foi atual ou iminente, ainda assim, na doutrina encontra-se o conceito de legítima defesa permanente, que é uma terceira corrente a esses dois, pelos autores Oliosi, da Silveira e Jader Marques. Eu vou ler o conceito rapidamente. Legítima defesa permanente ocorre quando o perigo é constante, como no caso do preso jurado de morte pelo companheiro de cela. Para o agente, nessa situação extrema, dormir pode significar não mais acordar. Aceita-se ainda, entre tantas possibilidades, a tese de legítima defesa permanente no caso da mulher agredida e jurada de morte pelo marido ou companheiro, que é exatamente esse caso. A maioria das agressões ocorridas no interior dos lares constitui uma realidade triste e muda. As agressões que acontecem dentro da casa dificilmente são vistas por outras pessoas. São mulheres e crianças, em sua maioria, vítimas de alcoólatras, drogados, ciumentos e agressivos, que acho que é o caso, cuja iminência de agressão injusta pode ser constante. Nesse caso, é possível falar em inversão do ônus da prova. Seria o Ministério Público que passaria a ter o dever de provar que não havia agressão no momento do fato, e não a acusada. No caso aqui, para nós, ela é a vítima. Ela que sofreu agressões durante 5 anos. A acusação falou que nenhuma testemunha provou que foi apenas a ré. Eu vou pedir que o Ivan leia o depoimento da Yara, mãe da amante, que confirma que que já viu a ré apanhada. Por favor. Juiz, a senhora perguntou para a cliente. A senhora disse que ele vivia mal, por quê? Testemunha. Ela mesma disse para mim que eles viviam mal, que ele batia nela, que ele fazia horrores com ela. Eu fiz um churrasquinho lá em casa e eles foram lá e ela me disse isso. Ela mesma disse. Um pouquinho. Mas a senhora presenciou alguma vez que ele bateu nela? Sim, na frente da minha casa. Que ele deu nela de facão. Quando foi No isso? dia que ela... Foi de facão. Porque ela fez como Pode seguir, por favor. ameaçar ela. No dia deu uns pranchaços. E aí foi onde eles se separaram. E ele andou rodeando a minha guria. E aí eu mandei ela lá pra casa da avó. Inclusive, a própria amante confirma que eles brigavam muito e que ele batia nela em depoimentos de Folha 94. Lê, por favor. Pelo menos Folha 81. Bateram eu não sei, só sei que eles brigavam muito. E ele comprava as coisas para ela não sair. Brigavam muito. O povo também dizia. E ela dizia. Tá, assim, eles estão lendo os autos. Se vocês acharem que tem alguma coisa errada, vocês Aqui leem nos os autos. pensamentos de vocês. 94. A Adriana também confirma a agressão, essa para mim é a pior de todas, com uma corda do varal, por favor, Ivan. A senhora disse que em uma oportunidade passou por lá e viu que ele estava enforcando a Vera. A Vera é o nome de guerra da dona... Com licença, respeito. Como é que foi isso? Com uma linha de varal de roupas. Mas não me meti, porque fazia pouco tempo que estava morando lá. Ele costumava bater e tentar matá-la? Às vezes. Quando estava lá fora, sim. Às vezes eu via ele brigar com ela sem motivo. Já chegava brigando com ela. Então, as testemunhas dos autos provam que ele agredia ela constantemente. Ela, em seus depoimentos, falou que ele agredia em todos eles, mudando a versão ou não. Não sei qual a relevância que vocês tanto falam, a faca. Não sei o quê. Ela mesma admitiu que matou ele. Então, a faca não tem... Ela estava na quarta, não sei. Ela matou, ela admitiu que matou, não tem relevância nenhuma. Ficar tentando falar que o depoimento, a faca estava num lugar, no outro, ela matou com a faca. Sim, é legítima defesa. E a legítima defesa se enquadra exatamente nesse caso, porque além dela estar sendo estrangulada, que seria atual, ele ainda disse que ia matar ela. A acusação fala que ele não disse, mas não sei como uma pessoa morta falou com eles, né? Não, ele tomou 2 facadas. Infelizmente não está aqui para nos contar a história. Exatamente. E portanto eu gostaria de dizer que se o senhor, vossas excelências hoje, condenarem a ré uma pessoa que viveu durante toda a vida presa, aprisionada pelo pai primeiro, depois acreditou num homem que lhe daria amor e conforto e casa, mas não foi verdade, manteve ela aprisionada todo esse tempo, agredindo ela. No único dia que ela teve coragem para matar ele, ou para se livrar dele numa tentativa desesperada, é o dia pelo qual ela está aqui sentada. Pelo dia que ela tentou a liberdade. Tá, bom, vocês têm interesse na réplica? Vamos lá, gente. Tá, tem 5 minutos então. Bom, então vou usar rapidinho. Primeiro que eles inventaram uma tese nova, agora que em nenhum momento nos autos ela falou, que foi a de que o pai dela fazia ela se prostituir. Isso aí é totalmente contrário aos autos, não tem nenhuma folha dos autos
Se procurarem nos mostrar, eu vou aceitar. Mas a vida dela, ela que Obrigado. sabe. Não precisa tanto falar. Obrigado. A vida dela, ela que Obrigado. sabe. Ele citou uma doutrina totalmente minoritária também, do negócio da lesão da legítima defesa permanente. Isso aí ninguém aceita no sistema jurídico. Aceitam. Licença. Ele disse que se tratava de pessoas drogadas. O próprio promotor está se revoltando contra o Tem Gabriel. um laudo aqui que ele nunca foi drogado, não estava bêbado, nunca bebeu nada. Tem um laudo de que ela estava bêbada, sim, no dia dos fatos. O que mais? As testemunhas, a única testemunha que viu ela apanhando realmente, que foi a Adriana, como ele falou. E a Yara. A Yara também, que no caso a Yara, vamos citar também. A única são duas? Que a Yara foi, a agressão que ocorreu na frente da Yara foi quando ela foi com um facão para ameaçar a Yara e sua filha. Então ele retirou apenas o facão dela e deu um pranchaço, como eu havia dito. E essa Adriana foi uma que a juíza, por exemplo, não queria nem aceitar o depoimento dela, porque a Irene estava segurando a filha dela. Elas são muito amigas, ela foi quase uma informante, uma usa a luz da outra, etc. Ela foi quase informante no processo, pelo que dá para ver pelos autos. Doutora, não sei se a senhora tem esquisitos aí. Vou falar um pouquinho para vocês esquisitos, mas antes eu queria dizer que a defesa veio aqui dizer que a acusação está desesperada, inventando coisas. Não, nós estamos sim desesperados pela justiça, nós queremos provar para os senhores o que de fato aconteceu e não essa versão distorcida que vem trazendo ao plenário a defesa. Vou falar então dos quesitos. Vocês vão ser perguntados se a acusada, Irene, ela foi autora. Sim, ela foi autora, ela mesma contesta, não há divergência nos autos quanto a isso. Então, quando vocês forem perguntados se a acusada Irene foi autora, digam sim, respondam sim. Depois serão perguntados se a conduta praticada por Irene resultou na morte de Renato. Sim. Tem um auto de necropsia que demonstra que a morte dele foi em razão das facadas que ele sofreu. Foram desferidas por Irene. Então também não há, acredito eu, nenhuma divergência nos autos quanto à causa da morte. A próxima pergunta que vocês vão responder vai ser se o júri absolve ou não. Aqui vão estar incluídas todas as teses defensivas dentro deste quesito. Óbvio que vocês não devem absolver. Está provado, está dentro dos autos. Ela matou, não há essa história de legítima defesa permanente. Eu expliquei aqui para os senhores. A agressão não era iminente e nem atual. Isso não existe. Isso foi uma tese que o doutor defensor aí escavou, sei lá eu de onde. Gostaria de dizer-lhes outro sim que a juíza, quanto da aplicação da pena, nós podemos até pedir, se for o caso, se vocês acharem pertinente, nós podemos pedir a aplicação da minorante do parágrafo 1º do artigo 121, que diz o seguinte: que se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob domínio de violenta emoção ou logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que eu quero dizer para os senhores é o seguinte: ela matou e deve pagar pelo crime que ela cometeu. Ninguém aqui quer que ela pegue 30 anos de cadeia, não é esse o caso, não é nenhum crime hediondo, não é um homicídio qualificado. A pena do homicídio simples, ela de 6 a 20, parte de 6 anos e vai a 20 anos. Ela é uma ré primária, provavelmente ela não vai pegar uma pena muito alta, pode até receber o benefício da minorante. Eu só quero que os jurados entendam que ela deve pagar pelo crime que ela cometeu. Ela cometeu um crime e ela deve ser condenada por isso. Muito obrigada. Gostaria só de dizer mais uma coisinha. Porra, cara. Ainda tem tempo? Tem, né? Que ela disse que não conseguia mandar ele embora de casa, que não conseguia fugir dele no caso, mas ela mesma fala nos autos que ela expulsou ele de casa quando soube da eventual traição e que depois ele pediu para voltar para casa. Então, no caso, ela tinha força para conseguir se desvencilhar do Renato, com certeza. Queria também deixar atestado que a marca desse estrangulamento, no caso que ocorreu, eram de 28,8 milímetros. Isso aqui, mais ou menos, era a marca que tinha nela, no pescoço. Menos até 1 centímetro, eu acho. 28,8. 28 por 8 milímetros. Obrigada. Então ficou provado, ele mesmo admitiu que ela foi estrangulada. Não resta dúvidas sobre os quesitos
a acusada Irene foi autora do fato, ela mesma disse que foi, não teve medo, tanto que foi ela